Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Vitor Mangualdi e a gente vai trabalhar a partir de agora e nos próximos 3 encontros a disciplina Licitações de Obras e Serviços de Engenharia. Um pouco de juridiqueza aí, mais um pouco para os senhores aí que estão acostumados a lidar mais com os números, né? Arquitetos, engenheiros. Eu vou tentar fazer a aula o mais dinâmico, o mais expositivo, o menos jurídico possível, para ficar mais interessante e contribuir também para que os senhores consigam aí aprender esse conteúdo que certamente vai ajudar muito no aprendizado e na atuação profissional do dia a dia, seja do lado do privado, né, seja no ambiente público. O que acontece? A gente tende a achar que o engenheiro ou o arquiteto, no caso, ele só vai utilizar desses conhecimentos que a gente vai ter nesse programa aqui, se ele for, de fato, atuar no lado público, seja na área de orçamentos, seja na área de projetos, mas, na verdade, a gente sabe que do lado privado também, o sujeito, quando ele vai licitar, o sujeito, quando ele está do outro lado do outro lado da relação privado, está lá pelo lado do empreiteiro, do obreiro, ele também necessita desse conhecimento de conhecimento técnico, de licitação, conhecimento de contrato, entender um edital, saber interpretar um edital, para que a atuação dele no dia a dia ela possa ser o mais bem sucedida possível, né? Antes de mais nada, então, eu vou me apresentar. O meu nome é Vitor Mangualdi. Todo mundo já deu para perceber aqui que eu não sou do Paraná, né? Muito embora eu tenha um carinho muito grande por esse estado, eu não sou. Eu morei aqui durante um ano, no ano passado, e depois eu voltei para o meu estado original. O sotaque não me deixa mentir, né, gente? Eu sou mineiro e eu estou lá em Minas há 6 meses agora. Eu me formei em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Eu fiz uma pós-graduação em Brasília, no Grupo Forte, especificamente em Direito Público, que é uma disciplina onde se encontra, onde está incluída ali as licitações e os contratos, né, o direito administrativo, e pega, por que não dizer constitucional, né, que tá regendo todas as outras disciplinas jurídicas, né. No estado do Paraná, eu vim ocupar o cargo de procurador do estado, e eu fui lotado na Secretaria de Infraestrutura e Logística, aonde está submetida, aonde está vinculada ao que hoje é uma autarquia, que é a Paraná Edificações, que é a autarquia responsável por, o senhor sabe muito bem, né, estão trabalhando nas repartições do Estado, por executar as obras, os projetos de engenharia, licitar e executar as obras. Atualmente, somente as obras da educação, elas estão sendo executadas pela Secretaria de Educação, e as demais obras, a tendência, eu acho que futuramente, é que talvez todas as obras elas tendam a ser executadas pela Secretaria pela Paraná Edificações. Então, eu vim para o Paraná para trabalhar com a área, especificamente a área de projetos, de obras, além dos modais de transporte, né, que a execução de todos os projetos estaduais na área ferroviária, aeroportuária, a rodoviária, o DR também está vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Logística, mas lá a gente tinha uma demanda muito grande de obras de engenharia. E nesse contexto, eu tive a oportunidade de participar da execução de algumas licitações, da execução contratual, estar de perto com os problemas que acontecem no dia a dia das obras, os aditivos, as conversas com os engenheiros, os problemas que acontecem, as comissões de licitação, e é isso que eu vou tentar passar para os senhores. Daí, a pergunta que chega, a pergunta que naturalmente vem à mente da gente é: por que, professor, eu sou engenheiro, eu sou arquiteto,
Por que eu tenho que saber direito? Ora, saber direito, eu acho que, antes de mais nada, é importante porque é um tipo de conhecimento que ele gera... o direito ele rege a sociedade, ele rege os padrões sociais, ele rege as relações entre as pessoas e, acima de tudo, a lei, a Constituição, ela determina regras e ela está aí para tentar solucionar, pacificar socialmente e solucionar os problemas que as pessoas vão encontrar no dia a dia. Então, ao lado ali desse aspecto geral do direito, que eu acho que seria importante, inclusive, nos currículos escolares, as pessoas terem um certo conhecimento aí, jurídico da dinâmica do dia a dia do direito, né? Para conhecer os seus direitos, para conhecer seus deveres, as consequências de suas condutas e aquilo como eles fazem para acionar os órgãos, fiscalização, controle e tudo mais. O direito ele é uma ferramenta muito importante, principalmente, eu acho que nos dias de hoje, né, em que as relações sociais elas estão ainda mais complicadas, os conflitos, e que não é diferente nesse ramo aqui que a gente vai estudar especificamente, que é as licitações, que faz parte do direito administrativo, que por sua vez integra um grande grupo de conhecimentos que a gente chama que é o direito público. Bom, do lado do empreiteiro, do lado de quem está do lado privado, esse conhecimento especificamente de licitações e contratos, ele é importante porque o sujeito ele tem que saber como ele lê um edital, como que ele vai interpretar aquelas regras editalícias, o que é uma empreitada, o que é uma empreitada global, como é que vai ser a conduta dele a partir desses conceitos específicos. E do lado do engenheiro público, ele tem que saber, o engenheiro, o arquiteto também, né? Nunca deixar quando eu digo engenheiro, eu acho que se aplica integralmente aqui as explanações aos arquitetos também. Isso aí vai se aplicar na medida em que ele vai precisar de saber, por exemplo, se tem que fazer um aditivo, ele tem que saber, dá para fazer o aditivo, qual que vai ser o percentual, se dá para tirar alguma coisa, aditivo supressivo, qual que é o prazo de uma licitação, se tem uma necessidade ali, tem uma reforma numa escola, e ele tem que fazer aquilo ali em determinado período de tempo, mas aí ele vai ter que saber de antemão já quanto tempo que vai levar da publicação do edital até a assinatura do contrato. Então, todo esse tipo de conhecimento, ele vai ajudar e vai, com certeza, beneficiar e incrementar ali o conhecimento e a atividade profissional. A gente não pode esquecer também da questão da fiscalização das obras, né? Que é uma atividade, no meu entendimento, a atividade preponderante dos engenheiros e dos arquitetos ali que estão fiscalizando as obras públicas. Eles estão no dia a dia ali, na relação com o executor, na relação com o demandante, seja numa escola, ele vai tentar captar o interesse ali, ele vai conversar com a diretora da escola, o que ela quer que seja feito, e vai tentar viabilizar aquilo ali, instrumentalizar com os empreiteiros. E, acima de tudo, também ele vai ter que, esses conhecimentos básicos que eu vou tentar passar aqui para os senhores, ele vai tentar aplicar aquilo ali de maneira a atender os interesses da sociedade e, ao mesmo tempo, observar os entendimentos, o que a lei coloca, o que a lei está positivando a respeito daquilo, o entendimento dos tribunais de contas, dos órgãos de controle, porque a lei ela traça certos parâmetros na atuação desses profissionais no dia a dia, né? Eu estou apresentando, então, essa disciplina de licitações de obras e serviços de engenharia, que não deixa de ser uma continuidade do que foi passado anteriormente pela professora Mariá. Eu sei que ela deve ter falado certamente dos cadernos, né?
que trata da licitação de obra, eles falam do termo de referência, primeiro estudo de viabilidade, depois termo de referência, depois como é que você licita um projeto, a execução de um projeto, licitação de obra, a execução da obra em si, aí depois vem a fiscalização, depois vem o pós-obra, e esse panorama geral, depois que ela passou essa ideia geral de como é que fica o processo de contratação, a formatação administrativa, jurídica das obras públicas, depois vai entrar na parte específica do edital da obra, que é isso que eu vou tentar passar para os senhores, pelo menos as linhas gerais, né? Eu vou falar do edital e depois a gente vai ter, futuramente, vai ter um encontro com o professor Hamilton Bonato, que ele vai falar especificamente da execução da obra, execução do contrato que ele deriva justamente desse edital, que é a matéria que a gente vai tratar aqui. Então, retomando, a trouxe aquele panorama geral, né? O que é um estudo de viabilidade, um termo de referência, depois veio para licitação de projeto, licitação de obra. Eu vou falar especificamente da licitação das obras, né, que também esses conhecimentos que eu vou passar aqui, eles também podem ser aplicados, né, a maioria deles na licitação dos projetos, e dentro do edital, depois que uma vez que ele é assinado, é escolhida a proposta mais vantajosa para a administração, aí entra a parte da execução contratual, que vai ser passada pelo professor Hamilton Bonato. Eu vou passar aqui para os senhores uma apresentação breve da disciplina, o que eu vou falar, o que a gente vai ser objeto desses nossos 4 encontros. O objetivo geral da ementa está aqui: reconhecer, analisar e desenvolver os passos para a licitação de uma obra pública ou serviço de engenharia na área de edificações. Tá tranquilo. Reconhecer o que eu tenho que fazer, quais são aqueles elementos fundamentais ali que eu preciso. Vou ter que licitar uma obra. Isso aqui dá para licitar? Então, isso aqui é uma obra pública, e depois eu analiso, vou ver o que vai ter que ser, quais são os passos, né? Eu acho que esse tipo de assunto ele foi mais tratado pela professora Maria, aonde que vai ser feito, como vai ser feito, e depois desenvolver toda aquela parte a parte do edital em si, como é que a gente cria o edital e como é que a gente executa ele, desde a parte da convocação, dos projetos, da modalidade de licitação, do tipo, regime de execução, as regras específicas, os requisitos de habilitação, para que a gente culmine numa assinatura bem-sucedida de um contrato que, de fato, ele vai atender os interesses maiores, que são os interesses do público, né? Objetivo específico da nossa disciplina: reconhecer o roteiro para licitação de uma obra pública ou serviço de engenharia. Tá, o roteiro é esse panorama que eu vou passar para os senhores. Ao final, eu vou passar também um modelo de edital, né? A gente pode acessar aí muitos órgãos públicos, eles já oferecem, basta acessar pela internet mesmo, a gente consegue ter acesso aos modelos de editais. Então dá para ter uma ideia bastante clara. Aqui no Paraná, isso ainda não é possível, mas a Paraná Edificações eu sei que ela já está providenciando essa publicação, essa publicização desses instrumentos convocatórios, são os editais. Compreender o conceito de cada uma das fases de licitação, fase interna, fase externa, de uma obra ou serviço de engenharia. A gente também vai aprender o que é obra, o que é serviço, o que diferencia uma da outra na área específica de edificações, né? Conhecer o conceito de obra e serviço de engenharia de acordo com a legislação vigente. Obra de engenharia é diferente de serviço. A gente vai ver que a lei ela preferiu adotar uma classificação, uma definição exclusiva. O que não é obra, é serviço. Então ela vai falar assim: obra é isso, e serviço pode ser aquilo, dentre outros. Isso tem um regramento diferente também, a gente vai observar.
saber a diferença entre as modalidades de licitação e sua aplicação na prática. O que é uma concorrência? O que é um pregão? O que é um leilão? O que é um convite? Quais são as diferenças? Quando a gente usa um? Quando que a gente usa outro? Qual que é o regulamento específico? Os prazos, as características fundamentais de cada um? Discernir os tipos de licitação e sua opção na prática. A gente vai saber, então, o tipo de licitação empreitada, essa modalidade de executar. Tipo de licitação, técnica, melhor preço, uma conjugação de técnica e preço. A gente vai olhar isso também. Elaborar edital de obras e serviço de engenharia, que é a parte da elaboração em si, com os requisitos de habilitação, qualificação técnica, jurídica e tudo mais. Reconhecer a presença de fracionamento de obra e parcelamento de objeto. Isso aqui é importantíssimo, principalmente para os senhores engenheiros e arquitetos. A gente tem que saber quando que é possível parcelar o objeto. Tem uma obra muito grande, a gente quer licitar separadamente a terraplenagem e a gente quer fazer outra licitação para a construção, para subir a edificação. Dá para fazer? Ou então a gente tem duas licitações, a gente tem uma licitação de um preço que vai superar ali os 2 milhões de reais, então vai entrar ali no valor em que a gente só pode fazer a licitação mediante a modalidade de concorrência. A gente quer abrir várias cartas convite para talvez a gente diminuir o preço, ampliar mais o universo de participantes. Dá para fazer? Analisando, a gente vai discutir essa questão também. Definir a habilitação exigível em uma licitação de obra e serviço de engenharia. A gente vai perceber, colegas, que para a gente licitar uma obra ou um serviço de engenharia, a gente tem que ter uns requisitos de qualificação técnica. Não pode chegar qualquer pessoa, chegar lá com seu diploma, com a sua empresa recém-constituída e falar, eu sei construir, então eu vou construir para o Estado. A gente tem uma série de requisitos, a gente tem que comprovar, a lei pede para a gente comprovar, os órgãos de controle também, para evitar sempre que a gente tenha licitantes, tenha contratados que sejam aventureiros, eles adjudicam objetos, eles ganham a licitação, mas ali na hora de executar, muitas vezes a administração pode ficar ao léu. Então, quando a gente faz esses requisitos de habilitação, a gente tende, né, a eliminar essa parte, essa frustração na execução. E, finalmente, dar noções básicas para participação em comissão de licitações. Os engenheiros, pelo menos um deles, a gente tem um entendimento que eles têm que participar das comissões, e isso também é praxe, não só de engenheiros, arquitetos, mas a gente também tem advogados, tem administradores, uma equipe bem multidisciplinar que elas integram, né, essas comissões que vão ser responsáveis pela execução mesmo do procedimento licitatório propriamente dito. Então, vamos começar, gente, pelo começo, né? Como é que a gente começa falando de licitação? Pelo conceito. O conceito de licitação, eu acho que todo mundo tem mais ou menos em mente a ideia do que vem a ser uma licitação. A gente é o tipo da coisa que a gente sabe o que é, mas não sabe explicar muito bem. Tem aquela ideia de escolha. Licitar é escolher uma proposta, e vem aquelas ideias também de assegurar imparcialidade. Muito embora a gente saiba que na prática, colegas, isso nem sempre acontece. A gente vê esses grandes esses escândalos que a gente vê na televisão, que a gente vê na mídia, nos jornais, etc., anunciando empresas favorecidas em licitações, principalmente de grandes obras, mas nada impede também que elas aconteçam em empreendimentos menos vultuosos. A diferença é que não é noticiado, né? Não tem essa publicidade. Mas o conceito, então, de licitação, ele passa necessariamente pelo procedimento que induz a seleção daquele que será contratado pela administração pública. É um procedimento, que é um procedimento nada mais é do que um processo, né, dividido em fases,
para que a administração ela possa escolher aquela proposta que é mais vantajosa para ela. A seleção, nesse caso aqui, licitação de obra e serviço de engenharia, é para escolher aquele que vai executar esse objeto especificamente. Licitações, o conceito, a lei, no caso a Constituição, que é a lei maior, né, do nosso ordenamento jurídico, ela traz uma definição no artigo 37, inciso 21, do que vem a ser licitação. Eu vou ler para os senhores e eu acho que vai tentar, esse conceito vai ficar um pouco mais claro e posteriormente a gente vai tentar destrinchar esse conceito para que os senhores possam ter uma noção mais clara a análise, eu acho que separada, ela consegue dar uma noção maior depois na hora da gente juntar do todo. Muito embora eu particularmente eu entenda que a análise do conceito ela tende a ser sistêmica. Então, esse fracionamento do conceito, eu acho que ele vale principalmente para a gente captar aquela ideia inicial e a partir dela a gente desenvolver. Só fazer uma parte, gente. Toda essa matéria, esses slides, essa apresentação que eu vou fazer para os senhores, que a gente vai ver ao longo desses 4 encontros, eles foram tirados ali do nosso manual, da nossa apostila, da nossa matéria. Então, se a gente prestar atenção, se a gente conseguir captar o conteúdo, tudo que vai ser passado ao longo nesses slides, nessa apresentação, nas falas, nas discussões minhas, eu acho que o conteúdo da disciplina, eu posso assegurar que ele está tranquilo, que ele foi repassado, pelo menos eu atingi meu objetivo. É claro que a gente a gente pode aprofundar e eu acho que dependendo ali da área, se no caso, se os senhores se especializarem em projetos, em obra desse ou daquele tipo, desse ou daquele porte, isso aí, um aprofundamento do tema, isso aí de maneira nenhuma seria dispensável, pelo contrário, né? Conceito constitucional de licitação, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegura igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, gente, vocês viram que esse conceito de licitação, obviamente, ele não vale só para obra e serviço de engenharia, para todo tipo de obra, serviço, compras e alienações. É um conceito amplo, né? Depois que a gente vai tentar, aos poucos, a gente vai adentrando na nossa disciplina específica. Analisando fracionadamente, a gente tem ressalvados os casos especificados na legislação. Se é ressalvado o caso especificado na legislação, a gente tem que a licitação é regra. A regra é licitação e a não observância da licitação, a contratação direta, mediante procedimento de dispensa de licitação e de inexigibilidade, ela vai se dar apenas excepcionalmente. Por que isso acontece? Porque a administração ela tem necessidade de garantir a todos a chance de contratar com ela. O administrador ele não pode preterir um ou outro licitante em razões pessoais, ou enfim, ele não pode escolher fora daqueles parâmetros que a lei coloca. Isso aí decorre de princípios constitucionais e por decorrência, eles também vão se aplicar às licitações, que é o princípio da isonomia, princípio da igualdade, enfim. Então, a licitação é regra justamente para garantir a impessoalidade do procedimento. As obras, continuando, né, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. A licitação ela é um meio que leva à celebração do contrato com a administração, né? Esse processo ele é público. Através dele, a proposta mais vantajosa para a administração,
seja para realização de obra, contratação de serviço, compra ou alienações, ele vai ser público. Por que ele é público? Para garantir que todos eles possam participar desse procedimento. E a publicidade, gente, ela é o que confere de fato legitimidade ao processo, né? A gente tem que pensar que a gente está vindo ali de um período pós-85, ali, a partir dali, a gente está vindo de um período pós-ditadura em que as regras elas não eram estabelecidas através de um processo democrático, participativo, mesmo sabendo que o processo atual tem todos esses defeitos, essas mazelas aí, né? Mas a intenção, pelo menos, da lei, do Constituinte, depois do legislador, o Constituinte foi quem fez a Constituição, né? Aquela comissão lá de 88, Ulisses Guimarães, enfim, foi garantir a todos o direito de participar dos processos públicos, né? Sejam para o acesso a cargos públicos, a participação, ao direito igual de contratar com a administração. Então, por isso que o processo de licitação ele é público. Continuando o conceito, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Eu já falei também, né? Todo mundo tem, em tese, direitos iguais de participar do procedimento licitatório. Tendo em vista a observância, né? Tem um princípio aí que vai preponderar, seria o princípio da impessoalidade. Ou seja, a administração ela não pode discernir as pessoas para fins de escolha da proposta para contratar. Continuando, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta. Isso aqui é um aspecto muito, muito importante, na medida em que o contratado, a gente tem claro que ele não está fazendo favor nenhum para a administração. Ele está trabalhando e ele tem que receber por isso. Ele tem que saber quando ele vai receber, quanto ele vai receber, porque ele cria obrigações. Para ele executar uma obra, ele tem que comprar material, ele tem que contratar pessoal. Então, ele tem as obrigações e elas estão vencendo a todo mês, vai chegando, fatura, tem que pagar os salários do funcionário. Então, na prática, se ele tem obrigações assumidas em decorrência dessa contratação, a gente também tem que ter as nossas obrigações para com ele. Mantidas as condições efetivas da proposta. Por que a gente tem que manter as condições efetivas da proposta? Para justamente garantir o que a gente chama de equilíbrio econômico-financeiro daquela proposta que está sendo licitada. Se uma proposta hoje ela é licitada valendo 1 milhão e o contrato ele vai vigorar ali por 1 ano, né, ao longo da execução da obra, ao longo do tempo pode acontecer eventos externos, fatos externos que vão acarretar ali numa alteração dos preços, pode haver nos preços dos insumos, que se ela for muito absurda e improvável, imprevisível, a gente pode aí, talvez, dependendo do caso, né, a análise concreta que vai determinar essa alteração, a gente pode aí tentar repensar uma maneira de reequilibrar aquele equilíbrio que foi inicialmente desvirtuado em razão desses fatos externos. Pode acontecer, por exemplo, caso fortuito, o cara está fazendo lá uma obra de terraplenagem e teve um furacão, teve uma chuva, uma tempestade, que aquilo ali, aquela terra ali virou um lamaçal e ele vai ter custos adicionais na remoção daqueles entulhos, enfim. E aquilo ali, como ela não foi planilhado, não foi previsto, é um evento imprevisível, aquilo ali pode vir a conduzir a procedimentos de reequilíbrio para que as condições efetivas da proposta, no momento em que o contrato for assinado, elas possam ser observadas, né? O qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. O que acontece aqui, colegas? A lei não pode exigir mais daquilo que seja fundamental, essencial e suficiente para a execução do contrato. Por exemplo,
o Tribunal de Contas da União, que é o órgão fiscalizador da execução dos recursos, do gasto do dinheiro público da União, ele traçou alguns parâmetros que eles também são observados pelos órgãos de contas estaduais. E nesse caso específico aqui que eu vou passar para os senhores, eu acho que vai dar para ilustrar bem o motivo pelo qual as licitações não podem exigir mais do que o sujeito ele tem condição de cumprir. Para executar uma obra, a gente não pode, por exemplo, exigir qualificação técnica acima de 50% daquilo que o sujeito vai executar de fato. Exemplo. Serviço de construção, vamos construir um hospital. Para construir um hospital de área 1.000 metros quadrados, eu posso pedir para o sujeito uma comprovação de que ele construiu um hospital. Precisa de exigir comprovação de que ele construiu um hospital de 1.500 metros quadrados? Pô, ele vai construir um de 1.000. Ele não precisa de ter construído um de 1.500. E de menos de 1.000, talvez de 800 metros quadrados. Poxa, se ele constrói um hospital de 800, ele pode construir um de 1.000. Mas e se ele construiu uma clínica, um posto de saúde de 200 metros quadrados, ele pode construir um hospital de 1.000? Aí que entra essas questões que elas partem um pouco mais para o subjetivismo. Veio o Tribunal de Contas e falou o quê? Olha, a gente só pode exigir até 50% do que vai ser licitado. Então, para o hospital de 1.000 metros quadrados, a gente só pode exigir da empreiteira ou do consórcio, quando junta vários construtores para fazer aquele objeto específico, a gente pode exigir no máximo até 500 metros quadrados, que é razoável. Em tese, quem constrói um hospital de 500 vai construir um hospital de 1.000. O que a gente tem que ter em mente, colegas? Que quando a gente está tratando de licitações, a gente está sempre numa balança, numa ponderação entre, de um lado, garantir a qualidade da obra e, de outro, garantir a isonomia, a participação de todos os licitantes. Se a gente garante, a gente coloca requisitos de qualificação técnica muito alto, menos gente vai conseguir participar. Ao passo que, se a gente abre demais, coloca muita gente participando, vai entrar muita gente com uma qualificação em tese menor, e isso pode prejudicar a qualidade das obras, da execução e ao atingimento ali da finalidade última ali das licitações, que é o atendimento do interesse público, né? Então, a gente tende sempre a equilibrar essa balança de maneira a exigir os requisitos de qualificação suficientes, mas nada exagerado, e ao mesmo tempo garantir a participação do maior contingente de licitantes possível, para que a gente consiga também atender a contratar a proposta mais vantajosa. A gente sabe que quanto mais gente, maior a competitividade, o preço do objeto licitado, ele tende a diminuir, e acima de tudo porque a maioria das licitações que a gente executa, elas são realizadas mediante o procedimento o critério de menor preço, né? Então, finalizando esse conceito aí de licitação, a gente vai analisar aqui, ó, eu coloquei aqui um exemplo aqui de um julgado do Superior Tribunal de Justiça, uma corte lá de Brasília. Ela tende a pacificar ali o procedimento licitatório, o conceito deles de licitação. Para eles, licitação é um procedimento administrativo que possui dupla finalidade. A primeira, escolha a proposta mais vantajosa para a administração, que é o princípio basilar, né? Que é a questão que está de fundo. A segunda, assegurar que essa escolha ela seja observando a igualdade entre os participantes. A licitação, gente, todo o ordenamento jurídico ele vai ser regrado por normas e princípios. Normas são as leis, as regras fundamentais aqui, ó, no caso a 8666, que é o Estatuto de Licitação Federal. Nos estados a gente tem a lei, aqui no Paraná, que tem a 15608. Cada estado ele pode estipular
pode estipular as suas regras que não sejam as normas gerais para licitação em contrato. O que acontece? A Constituição coloca que as normas gerais de licitação elas têm que ser positivadas pela União, e os estados e os municípios eles podem colocar, os estados eles podem estabelecer aquelas normas locais, as normas que não vão tratar dos aspectos fundamentais das regras basilares ali que vão reger a matéria. Além das normas da lei, a gente tem a lei do pregão, a gente tem lei de licitação, a gente tem decreto que vai falar de registro de preço, a gente tem, hoje a gente está falando agora, tem concessões, as concessões rodoviárias, tem parceria público-privada, é tudo escolhido mediante licitação, então tem vários, tem um regramento jurídico. No direito a gente tem compilações, isso aqui não dá para ver bem, isso aqui é uma coletânea só de legislação administrativa, que a gente tem todo o regramento jurídico aqui, pelo menos as principais normas que vão reger a matéria das licitações. A gente também vai ser pautado, além da lei, dos princípios, né? Os princípios, eles não estão positivados. Princípio é o que está, a gente tem a ideia, o conceito é meio intuitivo mesmo. Princípio é o que está pairando no ar, né? É o que a gente sabe, a gente tem noção do que é, mas ao mesmo tempo que ele não está escrito na lei, ele orienta a lei e ele ajuda o intérprete, seja advogado, seja juiz, seja fiscalizador, e claro, vocês vão estar aplicando a lei no dia a dia. Eu acho que acima de tudo a lei está aí para servir a quem está aplicando, quem está executando no dia a dia, né? É uma baliza. O princípio, então, ele vai ajudar na orientação, na explanação e na solução de conflitos que eles podem vir a surgir no dia a dia, ali, na execução desses empreendimentos. Então, distinguindo norma, que é o que está positivado, de princípio, que é o que vai dar essa ideia de os parâmetros, né, fundamentais do que vai tratar o tema. Antes de entrar no intervalo, a partir do qual eu vou entrar especificamente nos princípios, eu vou falar de norma de exposição e de norma-princípio. Norma de exposição é aquela norma que crava. Ela fala, olha, a licitação que for na licitação técnica e preço, ela vai ser o prazo, o lapso temporal entre a publicação do edital e a abertura das propostas vai ser 45 dias. Isso é uma norma que cravou ali. É uma norma de exposição, é uma norma direta que está traçando uma regra que a coisa está pontuou e ela é autossuficiente. Ao contrário da norma a norma princípio, né? Que ela fala as licitações vão ser regidas pelo melhor interesse público, adequação social. Então, esse tipo de sentido, esse tipo de conteúdo, ele não coloca aquela regra ali pontualmente delimitada, mas ele vai servir para a gente interpretar e analisar o sistema como um todo. A gente sabe que o direito, diferentemente das ciências exatas, ele abre espaço para a subjetividade e ele é dinâmico, e quando eu falo subjetividade, não é cada um achar o que quer. É aquela análise caso a caso, a interpretação de acordo com o que está sendo colocado pela lei, o que os princípios, o regramento, o bom senso, a razoabilidade vão colocar para que a gente possa resolver essas questões que vão surgir aí no dia a dia. Bom, pessoal, eu vou fazer um intervalo pequenininho de 5 minutinhos e depois a gente volta especificamente para tratar dos princípios que vão reger as licitações. Até daqui a pouco, então.
Bom, pessoal, voltando, todo mundo tomou a água, foi no banheiro, checou os e-mails. Então agora a gente vai voltar para a segunda parte dessa nossa aula. No slide passado tinha só essa definição de princípios que eu já passei para os senhores aí, que essa ideia de nortear, de orientar, e é um mandamento ali mais abstrato, né? E mais fundamental, que vai orientar as normas em si. Então agora a gente vai tratar especificamente dos princípios que norteiam as licitações. Então, dentre os princípios que regem as licitações, a gente pode destacar a isonomia ou igualdade. O que é isonomia? Eu lembro do professor na faculdade ensinando sobre a régua de Lesbos. A régua de Lesbos, gente, era um instrumento de medição dos antigos, salvo engano, os gregos, que ela media superfícies, por exemplo, curvas, tortas. Ela tentava levar em consideração essas características do objeto, daquilo que estava sendo medido, para que aquela comparação pudesse ser feita de fato com os outros objetos. Qual que é a ideia que está por trás disso? Tratar os desiguais desigualmente, né, na medida de sua desigualdade. A gente tem que, tratando todos da maneira como eles devem, de acordo com as suas especificidades, com as suas características específicas, a gente pode observar que o atingimento do princípio da igualdade está sendo feito mais a contento. Exemplo claro disso aí é o tratamento legal diferenciado que a gente dá para as microempresas e empresas de pequeno porte. O que acontece? Tem uma lei complementar que uma lei federal, ela rege que as pequenas empresas elas têm certas vantagens, seja no tratamento tributário, seja no relacionamento da administração quando ela vai contratar. Então, se, por exemplo, ela colocou uma proposta igual a uma pessoa jurídica de grande porte, por exemplo, ela vai ter, ou então só um pouquinho maior, 5 ou 10% maior a oferta de preço, dependendo do caso, se for pregão, se for um convite, se for uma concorrência, a gente vai ver depois, ela vai ter condições privilegiadas de celebrar aquele contrato com a administração. Então, o princípio da isonomia é tratar igualmente todos, mas esse tratamento igual das partes, ele não tem que ser cego, ele não tem que ser radical ao ponto de não observar as particularidades de cada uma daquelas partes licitantes. O outro princípio é da economicidade. A administração, gente, como as pessoas jurídicas, as pessoas físicas, todos nós, né, salvo pouquíssimas pessoas, a gente tem recurso limitado. Quando a gente tem recurso limitado, a gente tem que fazer escolhas de como a gente vai gastá-los, e quando a gente vai executar esse recurso, a gente tem que observar a melhor maneira de gastar. Então, o princípio da economicidade, ele privilegia justamente essa otimização no gasto aí dos recursos públicos, né? O próximo princípio é o princípio da legalidade, gente. Esse princípio é um dos princípios que eles mais importantes aí do direito, que ele trata a questão da lei como instrumento que vincula e que tem que ser respeitado pelos cidadãos, muito embora a gente veja hoje em dia no nosso Brasil aí a lei é tão sofrida, é tão vilipendiada, ela é tão pouco observada, mas a lei, a gente tem um poder, um dos 3 poderes do Estado, sua função primordial é justamente a de elaborar leis, e tanto é assim porque a lei, de fato, a Constituição, aqueles diplomas jurídicos que decorrem, leis complementares, leis ordinárias, os decretos que decorrem dessa lei maior, elas têm que ser observadas de fato.
a legalidade, então, ela desponta como um princípio chave, um princípio fundamental aí do direito administrativo nem se fala, porque no direito público, ao contrário do que acontece no direito privado, o direito público é o direito administrativo, que aí vai entrar as licitações, o direito constitucional, o direito processual, o direito penal, e aquilo no direito público você só pode fazer aquilo que a lei lhe autoriza, ao contrário que no direito privado, em que você só não pode fazer aquilo que a lei está proibindo. Então tem uma diferenciação básica. A margem de atuação do sujeito, do intérprete, do ator, dentro do direito administrativo, ela está mais restrita justamente em razão de uma interpretação, de uma lição que a gente vai tirar do princípio da legalidade. Outro princípio é o princípio da publicidade. O princípio da publicidade é aquele que eu falei diversas vezes na hora que eu estava tratando do conceito de licitação. Publicidade é tratar publicamente as questões que estão sendo colocadas ali para a contratação na sociedade. Então, o edital ele tem que ser publicado no Diário Oficial, pelo prazo específico, as intimações, as notificações para os licitantes, elas vêm também em Diário Oficial, e quando a gente vai licitar, as sessões elas são públicas. A gente pode também, então qualquer pessoa da sociedade, ela pode vir, ela pode entrar, ela pode participar, ela pode perguntar, pedir o processo, olhar. Então essa fiscalização ela é feita não só pelos órgãos de controle, a saber, o Tribunal de Contas, Ministério Público, tem os órgãos de auditoria, de controle interno, que também vão fazer esse controle, mas pela própria sociedade. Além disso, a gente também tem um controle através de audiências públicas, onde a partir de uma licitação que ela a partir de determinado valor, as pessoas, a lei manda a gente fazer uma audiência pública, que é um evento, é marcado um horário, um local, onde a comunidade ela pode vir, pode manifestar a sua opinião, o seu posicionamento. Vamos pensar, por exemplo, que a gente quer construir um presídio. A gente quer construir um presídio e em determinado local, a comunidade ali ela pode ter oportunidade de se manifestar se elas querem, se elas não querem, por que elas não querem, se o presídio for construído, o que tem que ter, ou então talvez alguma medida de compensação dentro de um conceito amplo de publicidade. Mas, acima de tudo, a publicidade serve para garantir que todos os participantes tenham condições iguais de ter acesso às informações e que vai garantir, por consequência, o quê? O princípio da isonomia, né? Outro princípio, gente, é o princípio da moralidade e da probidade administrativa. Está faltando hoje, né? Moralidade é um conceito, é um valor que cada vez menos a gente vê aí essas notícias que vêm sendo veiculadas e o trato que vem sendo dado à coisa pública, ao dinheiro público, que em última análise ele vem da arrecadação de impostos, né? O trato que a gente tem que dar para essas questões, ele é muito importante, e na prática, quando o administrador, quando o intérprete, ele vai licitar, ele vai executar ali a despesa pública, ele tem que observar essas questões. Quando não há probidade administrativa, o que acontece? Os órgãos de controle, a saber, o Ministério Público, ele pode ajuizar ações na justiça. A ação mais comum é a ação civil pública por improbidade administrativa. A lei coloca atos que interferem nos princípios, que ofendem os princípios, que acarretam no mau uso de dinheiro público. Enfim, ela lista uma série de atos que podem acarretar ali a improbidade administrativa, né? Continuando aqui, próximo princípio, vinculação a um instrumento convocatório. O que é um instrumento convocatório, gente? É o que a gente está falando aqui, é o edital. O edital, ela é a lei que rege o contrato. Então, se a gente fazer um paralelo aí com a sociedade, a gente tem a lei que está, por exemplo, que vai reger o registro civil, que vai reger o casamento, que vai reger
os planos de saúde, o serviço de telefonia, o direito do consumidor, a regulação do tráfego aéreo. Tem uma lei, as leis elas regem, né, aqueles assuntos específicos, e tem também a lei que vai reger o instrumento convocatório, que é o edital, que não é uma lei em sentido estrito, né, mas ela tem o seu caráter ali, o seu aspecto vinculativo para aquele instrumento, para aquele ato específico. Então, quando você tem uma dúvida, quando chega uma questão ali a ser resolvida, ela tem que ser, a resposta, em primeira análise, ela tem que ser tirada ali do edital. Julgamento objetivo. Gente, muito embora o direito ele abra margens a esses subjetivismos, primeiro, porque ele é uma ciência humana, e segundo, porque é uma ciência inerentemente interpretativa, dialética, ela tem que ser tratada com uma certa padronização, abrindo margens para a menor quantidade de subjetivismos possíveis, né? Não adianta um intérprete achar que aqui tem que fazer de um jeito, ali tem que fazer de outro, um juiz que aplica a lei de um jeito, outro juiz que aplica de outro, porque isso aí, no final das contas, se cada um fizer o que acha, o que quer, a gente vai acabar chegando em injustiças e em tratamento diferenciado, e não é isso que a lei quer proporcionar. Ainda mais no Estado, no contexto democrático, né, que se pretende tratar as pessoas, os cidadãos, com igualdade. Então, o julgamento da licitação ele é objetivo. A gente tem regras específicas. Olha, o prazo do edital é esse, o oferecimento das propostas é esse, os requisitos de habilitação, de qualificação técnica, qualificação econômica. Para ser classificado tem que ter isso, isso e isso. O envelope tem que ter tais documentos. A gente tenta colocar as regras bem claras e bem delineadas para fazer um julgamento mais objetivo possível. Continuando os princípios, a gente vai ter o próximo, que é o princípio da impessoalidade. Também tratei muito dele quando eu fui falar do conceito da licitação, que nada mais é do que escolher a melhor proposta, né, tratando os licitantes sem estabelecer privilégios pessoais. Não é porque ele é vizinho do prefeito, ele é primo do governador, que ele tem que adjudicar, ele tem que ganhar aquela licitação. Em tese, a gente tem que dar tratamentos iguais para todo mundo. Outro princípio é o da razoabilidade. O da razoabilidade, o conceito é bem intuitivo. Razoabilidade é bom senso, né? É você fazer aquilo que é razoável. Você não pode tirar de uma norma, tirar de um fato uma interpretação que não seja adequada com os bons princípios, com bons costumes, com a ética, com a moralidade, né? Próximo princípio, da motivação. Os atos administrativos, gente, eles têm que ser motivados. O que a gente chama de motivação? Você tem que explicar por que você agiu daquela maneira. Se há, por exemplo, uma impugnação, um instrumento convocatório, impugnação ao edital, a gente tem que explicar a justificativa, se a gente atende ou deixa de acatar aquele questionamento, aquele pedido que está feito pelo possível licitante, e tem que explicar. Se a gente não explicar o motivo, a gente abre margem para arbitrariedade. E a justificativa serve também, em outra análise, para que o ato ele possa ser revisto pelos órgãos de controle, pelo Poder Judiciário. O licitante, por exemplo, se ele não concordar com a motivação da administração, ele pode levar à questão judiciária e o juiz ele vai determinar. Ele vai decidir se aquilo ali é ou não é razoável, ou não é cabível. Se não tiver motivação, se é sim ou se é não, como é que ele vai saber o que é ou o que não é? Supremacia e da indisponibilidade do interesse público. Supremacia do interesse público, gente, ela parte do pressuposto de que o interesse social, coletivo, ele vai sempre preponderar sobre o interesse individual. Então, por exemplo, se eu tenho uma área onde tem uma casa, e aquilo ali é o melhor lugar
para eu construir, por exemplo, uma escola, porque ali é um ponto de convergência da comunidade, fica perto da pracinha, do centro, é ali onde o transporte público ele funciona melhor, ele é mais, ele atende melhor a população, chega ônibus, chega carro, chega mais fácil. E então aquela casa, aquela construção ali que é de uma pessoa, aquele lugar onde está construído, ele pode beneficiar uma quantidade maior de pessoas. Então, o poder público ele tem a autonomia, ele tem o direito de desapropriar, ou seja, de transformar aquela propriedade que é privada em propriedade pública, em bem público. É claro que mediante indenização justa e prévia, em dinheiro, não vai ser por precatório, né? Você está tirando, o particular ele tem que abrir mão ali, tem que dispor de um bem dele, e isso aí decorre do princípio da supremacia do interesse público. O que é indisponibilidade? O interesse público ele é indisponível, o administrador não pode dispor dele. Vocês lembram quando a gente falou do terceiro princípio ali, que é o princípio da legalidade, em que a gente só pode fazer aquilo ali que a lei determina, e uma das coisas que a lei determina é que o interesse público ele não pode ser disponível. Você não pode, por exemplo, dispor de patrimônio do Estado ao léu, isso tem que estar submetido a regras. Em tese, para a gente doar um bem público, tem que passar pelo crivo do Poder Legislativo, da Câmara, do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, enfim, porque o interesse público ele não pode ser disposto assim ao léu, a vênia aí de interesses particulares, interesses individuais. Ele vai preponderar. A adjudicação compulsória, esse princípio eu nunca vou esquecer dele. Esse princípio caiu na minha prova oral. Atualmente, os senhores viram ali quando eu me apresentei, eu não falei, mas estava lá escrito que depois de ser procurador do Estado do Paraná, eu vim para Minas Gerais e hoje eu sou procurador do Estado de Minas. E a minha pergunta na prova oral de Direito Administrativo foi: o que é adjudicação compulsória? E simplesmente era um negócio com que eu mexia, era matéria que eu trabalhava e que deu um branco. Eu tinha 4 minutos para falar com a professora, com a examinadora, né? E eu fiquei com vontade de elogiar os olhos dela, professora, adjudicação compulsória, mas a senhora tem... Eu fiquei pensando, o que eu vou falar? É um negócio, e além da vergonha, né? Porque é um negócio com que eu mexo todos os dias, com que eu trabalho, mas que eu esqueci e eu me salvei graças ao conceito intuitivo que eu tenho do que é a adjudicação. Compulsória é básico, né? O que é obrigatório, e eu comecei a discorrer sobre o que eu achava que era, eu tangenciei ali, e depois que já tinha tomado posse, a examinadora veio até falar comigo que eu tinha ido muito bem na prova. E eu fiquei pensando que a última coisa que eu tinha sido lá era bom. Eu não respondi bem. Mas, enfim, a adjudicação compulsória é o direito que o licitante vencedor tem em assinar com a administração o contrato. Explico. Teve uma licitação, tipo, menor preço, 3 propostas, A, B e C. A ofereceu 10, B 9, C 8. Os 3 estão habilitados, abriu um envelope de proposta, o C tinha a melhor proposta econômica. Ele tem direito a assinar o contrato com a administração. A adjudicação compulsória, ela reza que, uma vez que o sujeito foi habilitado e ele tem a melhor proposta, ele tem o direito de contratar com a administração caso ela venha a contratar de fato. Porque a gente sabe que a administração, essa é uma interpretação minha, eu tendo, né, acho que é muito pelo cargo que eu exerço, que é um cargo público, eu tendo natural que a gente tenha uma posição mais pró-Estado, mas ela vem sendo acolhida pelos tribunais também, que que uma vez que o licitante ele ganha a licitação, ele não tem um direito de contratar com a administração, mas o que ocorre é que, se a administração for contratar, ela tem que contratar
com aquele sujeito especificamente. Então, se C tem a melhor proposta, não há motivo para que a administração venha contratar com B. Esse é o princípio da adjudicação compulsória. Passados os princípios, colegas, a gente vai falar da diferença entre obras e serviços de engenharia. O que a lei fala? Obra está no artigo 6º, inciso 1 da 8666, que é o Estatuto Federal das Licitações. Ele coloca construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta. Então, ele já colocou ali, ó, esse rol aqui a gente chama em direito de rol taxativo, é um rol fechado. Obra, se for construção, reforma, fabricação, bababá, aquilo ali é obra. Se não for, o que vai ser? Vai ser serviço. Em sentido lato, o 6.2 da 8666, toda atividade a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. Esse tais como, aí na terceira linha, ele deixa o rol aberto, é um rol taxativo. Então, é obra, tudo que está ali em cima, no conceito, e ele é serviço que não for obra. Por exemplo, demolição, conserto, tarará. Isso aí ela tem essa diferenciação de obra para serviço de engenharia, não é meramente dogmática, acadêmica. Essa diferenciação ela existe porque ela tem uma razão de ser. E a principal delas é a questão do recolhimento da lei, da anotação de responsabilidade técnica, ou que é o que a gente chama aí de ART. A gente só precisa de recolher ART para as obras de engenharia. Se for serviço, a gente não precisa. Então, a responsabilidade do engenheiro, ali ela vai recair quando a gente estiver tratando especificamente de obras de engenharia. Esse, inclusive, colegas, isso aí é uma distinção que vem sendo feita pelos aplicadores da lei, que é obra o que faz a ART. E o que não faz a ART vira serviço de engenharia. A necessidade de recolhimento da ART, que é regulado pela resolução 218 do CONFE, Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura. A gente sabe que hoje os conselhos regionais, agora o CREA, ele passou a ser só Engenharia e Arquitetura, e tem, Engenharia e Agronomia, e tem um conselho para arquitetura especificamente. Mas a resolução ela mantém sendo do CONFEA, porque quando ela foi editada, era CONFEA ainda. Licitações. Então agora a gente vai entrar em procedimentos de licitação. Uma vez agora que a gente já sabe o que é licitação, a gente vai ver o basilar, o geral, o que é o procedimento de licitação, quando que ela tem que ocorrer e quando ela pode ser dispensada. Contratação, gente, então a licitação a gente viu que ela é regra. Para a gente contratar em tese, em regra, só mediante licitação, edital, chama todo mundo, apresenta os projetos, as planilhas, o orçamento, o preço mínimo, o sujeito vai lá e faz uma proposta. Aqui no Paraná, quando a gente está licitando obras públicas, a PRED, Paraná Edificações, ela coloca um preço máximo, ela tem um projeto, eles fazem um orçamento, tem a planilha, a partir daquelas planilhas eles chegam no preço, naquele preço o licitante ele vai dar um desconto. Quem dá o maior desconto, é lógico, se tiver sido habilitado antes, ele tem o direito de adjudicar, ele ganha a licitação, ele pode assinar o contrato. Em outros lugares, na União, por exemplo, no estado de Minas Gerais, onde eu trabalho hoje, não é o maior desconto, mas é o preço que vai sendo dado. Na prática dá na mesma. Se for 1 milhão eu der um desconto de 10%, ou se for 1 milhão e a minha proposta eu tiver escrito no envelope 900 mil, na prática vai dar na mesma. Mas o fato que eu quero ressaltar aqui é que a regra vai ser o procedimento de licitação, com edital, com esse chamamento, com a comissão de licitação, abertura de propostas e tudo mais. Essa é a regra. Contratação direta, gente, ela vai ocorrer mediante 2 procedimentos, a dispensa e a inexigibilidade. Por que a gente chama isso de contratação direta? É porque não teve licitação.
Quando não tem licitação, a gente contrata por dispensa, que é quando a gente pode contratar vários ou alguns, mas a lei faculta a possibilidade da gente contratar aquele específico, ou a inexigibilidade é quando não tem competição nenhuma. A gente vai ver aqui, eu montei um quadrinho com essas distinções. O regulamento jurídico na lei federal, a lei estadual, a 15.608 de 2007, que é o estatuto aqui do Estado do Paraná, para as licitações, ele também trata em outros artigos, mas o rol é o mesmo. Lei 8.666 é o artigo 24 para dispensa de licitação, e o artigo 25 ele vai falar de inexigibilidade. Na dispensa, a licitação ela é viável, mas ela não convém. Na inexigibilidade, a licitação ela é inviável. Ou seja, você não dá para licitar, então a contratação vai ser direta. Mas na dispensa dá para licitar, mas a melhor prática, o interesse público, ele vai ser atingido mediante uma assinatura de contrato que não vai prever aquele procedimento padrão que é a licitação. Pelo fato de na inexigibilidade a licitação ser inviável, o uso dela vai ser obrigatório, né? Ao passo em que, na dispensa, a licitação ela é viável, mas ela é inconveniente. Ela só é inconveniente, mas ela pode ser feita. Então, o uso dela é facultativo. Na dispensa, pelo fato de que esse uso é facultativo, o legislador colocou um rol fechado. Só pode ter dispensa naqueles casos específicos que foram colocados em lei. E na exigibilidade, o rol é exemplificativo. Por quê? O legislador não vai saber o que está sendo licitado, o que vai ter que ser contratado. Ele não pode cravar na lei aquilo que ele não sabe que vai ser feito ali futuramente. Isso aí gera a necessidade dele colocar um rol apenas exemplificativo. Ele não sabe o que vai ser feito, então ele não pode falar, isso aqui só pode ser nesse ou nesse ou nesse caso. Eu abri aqui a Lei 8.666 e vamos rolar ela aqui, ó, até a parte de 8.666, a Lei Federal. Isso aqui, gente, a gente pode consultar. Aqui, ó, eu entrei no Google, joga no Google, bate 8.666. A fonte mais confiável é o site da Presidência da República, porque nele as leis já constam as alterações legislativas. Se tiver, por exemplo, aqui, ó, teve uma alteração, uma lei posterior que alterou a redação legal, aí eles mudaram aqui, ó, o artigo 3º riscou aqui, ó, e veio a lei 9. A redação foi dada pela lei 12.349 de 2010, revogou essas duas redações aqui e instituiu a redação nova. O que acontece? Quando a gente, em outros sites, em outras fontes de consulta, quando sobrevenham a Lei 9, muitas vezes, na lei que está sendo consultada, não vai constar essas alterações legislativas, então a gente pode estar olhando instrumentos, regras que já não são mais aplicadas, elas já foram revogadas. A gente vai lá no artigo 25. Opa! Ctrl F. Vamos lá, primeiro no 24. Isso tudo a gente vai ver depois. É dispensável a licitação. Aí fala, um rol taxativo, fechado, ó, vai do inciso 1 até o inciso 33, quando ele fala na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano. A gente está pensando aqui logo aquelas ONGs que foram postos no Nordeste, é uma coisa muito, muito preocupante. Isso aí recentemente tem estourado até escândalos da contratação dessas entidades. A administração vai, coloca dinheiro lá, elas são contratadas sem licitação e elas não executam o objeto a contento. Isso aqui pode ser feito assim, ou então pode ser feito da maneira convencional. Para ser feito via dispensa de licitação, tem que ser entidade privada sem fim lucrativo. Não pode ser uma construtora
que é especializada em fazer cisterna, por exemplo. Caso contrário, a gente está ferindo o quê? O princípio da isonomia. Se pode ser a minha construtora, por que não pode ser a dele? Então, ele coloca situações aqui de interesse social, de emergência, isso aí, por exemplo, guerra, estado de calamidade, que venha a justificar uma contratação sem o devido processo da licitação, que é regra. Eu separei aqui os exemplos aqui aplicáveis ao regramento da licitação e eu vou passar aqui para os senhores. Vamos lá. Dispensa, artigo 24.1 da 8666. Para obras e serviços de engenharia de valor até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1. A linha A do inciso 1 do artigo 23 fala do convite, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços de mesma natureza no mesmo local. Isso aqui está falando de fracionamento do objeto, a gente vai ver depois. O que acontece? Isso aqui, o convite, o limite para a gente licitar mediante modalidade convite é R$150 mil. 10%, 15 mil. Quando a gente vai contratar uma obrinha, uma reforma pequenininha, num posto de saúde, no município, a gente pode, a obra não for ultrapassar esses R$15 mil, a gente pode contratar direto. A gente pega aquela construtora lá, geralmente vai ser uma construtora ali da região, do município, né, uma pequena empresa, e a gente contrata sem licitação. Por quê, colegas? A licitação, ela é um procedimento caro e demorado. O que entende-se? Entende-se que ela deve ser utilizada quando for de fato interessante, necessário, quando o custo da licitação, o custo temporal, social, ele não prepondera, ele tende a não prevalecer sobre esses outros aspectos de rapidez, de necessidade. O próprio, se o custo for muito baixo, por si só, dependendo da situação, a lei já arbitra ali um valor mínimo a partir do qual a licitação ela não precisa de ocorrer, por conveniência mesmo, e rapidez e praticidade. Urgência ou calamidade públicas é o inciso 24, 4, da 8666. Deixa eu ir nele aqui. Vou ler para os senhores. Só um minutinho. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos ou outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento de situação emergencial ou calamitosa, e para as parcelas de obras ou serviços que possa ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contado da emergência ou da calamidade. Ou seja, em situações, por exemplo, a gente teve aqui no ano passado essas chuvas que assolaram aqui o interior do estado do Paraná, que eles ensejaram ali a necessidade de contratação rápida. Essa contratação rápida, ela não pode esperar a ocorrência da licitação. Se você for licitar, esperar o prazo edital, analisar comissão, sessão, parecer, blá, 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 até você contratar aquele objeto, já vai tempo pra caramba, e a sociedade, o dano, o prejuízo daquilo ali, ele é muito maior, certamente, do que o prejuízo econômico que ocorreria, que a gente teria garantido se a gente não fizesse a contratação mediante dispensa, né, mediante contratação direta. Um risco aqui que a gente tem que analisar, colegas, é o risco de a emergência que ela é criada. Eu peguei ano passado um caso que eu, particularmente, eu entendi que era um risco criado, que no caso ali era uma ponte, era um município do interior do estado aqui do Paraná,
em que era uma ponte de madeira e a ponte estava em situação condenável, passava carro ali, o cara não sabia, a hora que ele entrava na ponte, ele não sabia se ele ia sair do outro lado. Mas a ponte estava assim há vários anos, né? A ponte não apodrece, as estruturas de madeira, né? As estruturas não se enfraquecem de um dia para o outro, não precisa de ser engenheiro para saber disso. E a situação, ela não fica ruim depois de um dia, a não ser no caso de uma chuva que leva a ponte, que derruba tudo, que justifica por si só a construção, a contratação mediante o procedimento de dispensa. Mas o que acontece? Quando a ponte foi ficando ruim, o sujeito chegou, o administrador chegou para a gente e falou assim: a gente tem que construir essa ponte, mas a gente tem que construir essa ponte agora. O que ele estava querendo dizer para a gente? Ele estava querendo construir a ponte sem licitação. Não sei, não estou aqui para julgar, não sou juiz, mas a única coisa que eu sabia é que aquele risco ali, ele não era... Ele podia ter sido saneado se o processo de substituição, de construção, de reforma da ponte, ele fosse feito com um planejamento, né? Planejamento devido. Eu não sei se ele tinha já quem fazer a ponte, o preço, isso aí já não me interessa, está fora da minha alçada. Fato é que a ponte ela já estava ruim, ela já estava podre há vários meses, talvez por anos, né? E aquele risco ali não justificaria a contratação direta pelo simples fato daquele momento ali, a ponte está ruim e está intransitável. Ela já estava ruim há vários tempos. Se esperou 6 meses, se esperou 1, 2 anos, que espere agora mais 45 dias para o bem do patrimônio, do interesse público do erário. Outro exemplo de contratação direta é a contratação de remanescente de obra. Artigo 2411 da 8666. Na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço devidamente corrigido. O que acontece, gente? Muitas vezes o contrato ele não é cumprido até o final. O contratado ele pode abandonar a obra, ele não está executando a contento, ele foi penalizado pela administração, então a obra não é executada até o fim. Ocorrendo essa rescisão contratual, pode acontecer de que o remanescente da obra, o que falta ser executado, ele não justifique por si só a realização de uma nova licitação. E nesse caso, a contratação ela pode ser feita direta. Aqui ela coloca, independente, ele não coloca aqui o critério de valor, então pode ser para qualquer valor, né? 2411, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior, ou seja, o primeiro lá, a melhor oferta de preço, ele adjudicou, ele não executou a obra inteira, então você chama o segundo e fala assim, ó, você topa executar o resto pelo preço proposto pelo vencedor? Se ele falar topo, preço devidamente corrigido, né? Se ele falar topo, ele pode construir o resto. A gente pode observar que aqui essa contratação, ela teve licitação. Ela é uma contratação direta, mas não é aquela contratação direta estrito sensu, porque teve a licitação e a gente está chamando a segunda melhor proposta para fazer pelo preço do primeiro, né? Esse aí é o caso típico também, bastante corriqueiro. Indo para inexigibilidade, vou passar aqui. Inexigibilidade. Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros exclusivos. Serviço de natureza singular ou profissional de qualquer setor artístico. Vamos olhar aqui, ó. Vou ler o artigo para vocês. Artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial, aí o inciso 1, para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa exclusiva, representante comercial exclusivo,
vedada a preferência de marco, bababá. Um exemplo clássico aqui de inexigibilidade, a gente tem que lembrar que inexigibilidade, ao contrário de dispensa, é que quando não dá para contratar outro. Exemplo claro de, vamos pensar num projeto, de arquitetura de um escritório que foi contratado para fazer lá, construir um hospital, fazer o projeto de um hospital. Eles projetaram o hospital e depois a gente vai fazer ali uma reforma, uma alteração no hospital, vai fazer uma ampliação, enfim. Aquela alteração ali, ela vai depender de outro projeto. A gente não pode, por lei, a lei de propriedade intelectual, ela proíbe o administrador de contratar outro escritório. Então, aquele escritório que fez o projeto inicial, ele também vai ter o direito, né, de fazer aquele outro projeto complementar, que vai ali servir de parâmetro para a próxima obra. E aquilo ali, pelo fato de só poder ser aquilo ali não vai ter licitação devida, né? Vai ser a contratação direta. Outro exemplo, um bem que está na garantia, sei lá, coloquei um elevador lá no prédio. E aquela garantia, quando dá problema, eu tenho que chamar a assistência técnica do órgão. Para eu pagar assistência técnica, eu não posso licitar, porque só pode ser aquele representante exclusivo, então não justifica a licitação, só pode ser aquele. O outro exemplo, serviço técnico de natureza singular. Serviço técnico de natureza singular, o que é? Uma consultoria para fazer um estudo de tráfego, de tráfego numa determinada região, para ver fluxo de carro, demanda, se convém ou não fazer uma terceira via, ampliar aquilo, ou talvez um outro tipo de consultoria, uma consultoria contábil. É um serviço que não pode ser feito tendo em vista a sua especialidade, especificidade, dentro da administração, pelos órgãos, pelo pessoal que a administração dispõe. Não estou querendo dizer que eles não são capacitados para isso. Estou querendo dizer que eles não estão especializados aqui. A natureza singular. Ou um escritório de advocacia para cuidar, talvez, de uma ação, de um projeto que ele é fundamental ali, ele é chave, ele é determinante para o futuro da causa, da ideia que está sendo defendida. Então, aquele serviço de consultoria, aquele serviço técnico especializado, ele justifica por si só a contratação direta mediante inexigibilidade. É vedada, gente, a exigibilidade disso para serviço de publicidade. Publicidade, então, ela tem que ser necessariamente licitada. Eu não posso, tendo em vista diversos escândalos no passado, hoje ainda isso aí é comum, haver desvios, né, de dinheiro, patrimônio público do erário, em decorrência mediante contrato de publicidade, essa ou aquela empresa, ela é beneficiada, e é difícil a gente mensurar, né, o valor daquele serviço que está sendo executado. Os contratos de publicidade, então, não podem ser realizados mediante dispensa de licitação. O terceiro inciso do artigo 25, para contratação de profissional de setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Isso aqui não vai aplicar para as obras de licitações, mas tendo em vista que são só 3 incisos para as licitações de obras civis de engenharia, eu decidi colocar, achei por bem. Um exemplo mais banal aí que a gente ouve as pessoas dizerem, que por exemplo, vou contratar o Chitãozinho para fazer o show de aniversário do meu município. Eu posso contratar um sósia do Chitãozinho? Imagina só, eu falo assim, Vitor, eu sei cantar o sertanejo, eu sou precursor lá sou um dos criadores ali, aquela música rancheira ali que vocês ouviam na década de 80, canta igualzinho o Chitãozinho, é bom pra caramba, meu timbre, eu tô fazendo aula de música e tudo mais. Pode? Não pode. É só o Chitãozinho. Então, é mediante a dispensa de licitação. Tem uns critérios, contratação de profissional, desde que através de um empresário exclusivo. O que acontece? Muitas vezes os prefeitos, eles contratam empresários que depois vai contratar o outro empresário do Chitãozinho. Então o que acontece? Eu sou um empresário, aí eu falo assim, vem contratar o Chitãozinho aqui comigo, o show vai custar R$250 mil. Aí
prefeito vai me dar 250 mil reais, eu vou direto no empresário Chitãozinho, falo assim, quanto o show do Chitãozinho é quanto? 180, né? Eu vou pagar 150. Pago 150, embolso 100. Por isso que a lei ela coloca a contratação só por empresário exclusivo, para tentar evitar esse tipo de prática. Modalidade de licitação, gente, é qual que é o instrumento, como é que vai ser feita a licitação? Se é mediante concorrência pública, se é mediante tomada de preço, se é mediante convite, eu posso fazer leilão, eu posso fazer pregão, como é que eu vou contratar? O que vai determinar quais são o regramento que vai ser aplicado para essa licitação, o prazo para recurso, as fases, a abertura de envelope, as regras fundamentais ali, o valor. O que determina isso é a modalidade de licitação. Para obra, compra e serviço, a gente pode aplicar 3, que é a concorrência, tomada de preço e convite. A gente vai perceber que o critério determinante para a escolha de qualquer um desses 3 é o critério de valor. Tá? E, além disso, vai ter implicação de prazo e tudo mais. E também, se for, por exemplo, o tipo técnica e preço, aí já não vai dar para fazer por convite, vai ter que ser por concorrência, e isso a gente vai ver também. Modalidades, então, tem as comuns, que é a concorrência, tomada de preço e serviço, e convite, e as especiais, que é leilão, concurso e pregão. O leilão, ele não dá para licitar, porque vou construir obra, leilão, não dá. O concurso também não dá, a gente vai ver para que serve o concurso. E o pregão, por sua vez, ele não vai poder ser feito porque pregão para obra e serviço de engenharia, ele dá para fazer para serviço hoje, mas a obra ainda é um assunto bastante polêmico que a gente vai ver depois. Mas primeiro a gente vai passar por todas as modalidades e depois a gente vai, conhecendo esses conceitos fundamentais, a gente vai entrar em cada um deles. Vamos lá? Escolha da modalidade. O primeiro critério, como eu disse, de acordo com a lei 8666, é o critério de valor, preço. Para valores mais elevados, a concorrência. Ou seja, obra ou serviço de engenharia com valores sejam de 1.500.000 a partir de 1.500.000. Então, até 1.500.000 não precisa de ser necessariamente mediante concorrência. Até 1,5 milhão pode fazer tomada de preço, pode fazer convite. A partir disso, tem que fazer mediante concorrência. Quanto maior o valor, maior o prazo entre a publicação do edital e a assinatura das propostas. A publicidade, a gente tem que, por exemplo, o convite, a gente pode chamar no mínimo 3 empresas, 3 pessoas para executar aquele objeto. E já na tomada de preço, a gente abre um prazo mínimo para que os interessados eles venham até a administração para oferecer, para se habilitar, para se cadastrar e para depois oferecer as propostas, né? E na concorrência a gente solta um chamado, o chamado é público, vem num jornal, no diário oficial, depois vem num jornal de grande circulação, então o caráter público aí ele vai aumentar. Quanto maior o valor, maior a publicidade. A modalidade mais complexa pode substituir a mais simples, mas a recíproca não é verdadeira. Ou seja, quando eu puder fazer convite, eu posso fazer tomada de preço e concorrência. Quando eu puder fazer tomada de preço, eu posso fazer concorrência. Quando eu fizer concorrência em razão do valor, se for 2 milhões, eu não posso fazer nem tomada de preço, nem convite. Então, o que é mais, eu posso fazer o menos. O que é menos, eu não posso fazer passar para o mais. Vamos entrar aqui na primeira modalidade, que é a modalidade concorrência. É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, os licitantes comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução de seu objeto. Ou seja, o artigo 22 ele tratou esse conceito aqui de concorrência
ele coloca, olha, concorrência é o padrão para obra grande, a gente coloca os requisitos de habilitação, quem atender pode oferecer a proposta e pode adjudicar. Depois da concorrência, tem a tomada de preço. Tomada de preço participam aqueles previamente cadastrados ou aqueles que demonstram ter condições de se cadastrar até 3 dias da data designada para abertura dos envelopes. Ou seja, a gente já tem um registro dentro da repartição daqueles licitantes que já são cadastrados, que vão poder oferecer as propostas, ou aqueles que se cadastrarem até 3 dias antes da data de abertura do envelope. No convite, que é a modalidade menos publicizada e também, em decorrência disso, ela se aplica a valores menores, é enviado para aqueles com os quais a administração tem interesse em contratar no mínimo 3 convidados e deve abrir a possibilidade para aqueles que manifestarem interesse em até 24 horas antes do recebimento dos envelopes. Então, não basta eu simplesmente convidar 3 e fechar a oportunidade de eventuais participantes de concorrerem para adjudicar o objeto, para assinar o contrato com a administração. No convite, eu convido no mínimo 3, eu envio o que é chamado de carta convite. Olha, eu quero fazer uma reforma, e o projeto é esse aqui, a planilha é esse aqui, eu estou pagando, pelo fato de ser convite, até 150 mil. Aí, por quanto que você faz? Aí o A fala assim, eu faço por 110, o outro fala 120, 130. Geralmente a gente monta uma média aritmética, a gente coloca o convite no preço médio ali e a gente abre, além daqueles 3, a gente abre também para eventuais interessados que queiram participar no prazo e sejam cadastrados, né, em até 24 horas da abertura da proposta. Continuando, o leilão, a administração utiliza o leilão para vender bem inservível. Se eu não quiser mais usar essa câmera que está me filmando aqui, eu posso fazer um leilão. Quem dá mais? Pode ser móvel, né, que é esse exemplo que eu dei, ou imóvel. Desde que, nesse último caso, tem que ser recebido por dação em pagamento. Quando alguém dá em pagamento por um bem, eu estou sofrendo, por exemplo, uma execução fiscal lá, o Estado está cobrando imposto de mim. E eu não vou pagar com dinheiro, eu posso pagar com um imóvel. Eu tenho um apartamento no centro de Ponta Grossa. Aí lógico, tem a avaliação, procedimento, tem a perícia, a administração aceita, não aceita, tem a impugnação, aquele imbróglio judicial todo, e depois tem o procedimento judicial, ou então mediante procedimento judicial. Ali, aqueles bens arrecadados mediante esse tipo de procedimento, ele pode ser licitado via leilão, que nada mais é do que o quem dá mais. É lógico que tem um regramento, um procedimento específico para ele. Dando continuidade, gente, já acabando aqui, o concurso. Concurso, eu não estou falando aqui de concurso público, não, tá? Eu estou falando no concurso público, ele serve para contratar, quando a gente pensa no concurso público, vou fazer concurso. É um concurso para contratar pessoal, mão de obra, aqueles sujeitos que estão interessados a trabalhar para a administração, eles fazem uma prova, quem tira a maior nota tá habilitado, aí tem a nomeação e ele vira um servidor público, né? O concurso aqui é diferente, é para escolher um trabalho, ele pode ser técnico, pode ser artístico, científico, para uma finalidade específica da administração. Por exemplo, eu quero fazer um prêmio de jovem empreendedor. Eu tenho que colocar um projeto de um negócio que seja economicamente viável, tecnicamente, que tenha interesse social. Então, os jovens eles apresentam aqueles projetos e aquele trabalho que ele for de acordo com a comissão instaurada especificamente para aquele fim, ele for julgado o mais interessante, aquele ali é o vencedor do concurso. Eu posso fazer um prêmio, um concurso para fazer o logotipo logotipo de um órgão público.
tá? Eu abro o concurso, eu coloco os critérios ali, como se fosse um termo de referência, né? Ó, os requisitos é esse, pode participar, apresentar a proposta até determinada data, e a partir dali a gente vai instaurar a comissão que vai julgar. A comissão ela vai ser definida por experts, né? São profissionais da área, que eles têm conhecimento aplicado ali naquela área específica, e mediante critérios, eles objetivos, mas não deixam de ser subjetivos também, né? Mas a comissão, a gente tenta montar uma comissão séria, uma comissão que gosta de conhecimentos técnicos, que gosta de respeito, indivíduos idôneos, né? Muito embora na prática isso não aconteça sempre, para escolher aquela proposta mais interessante. E por fim, gente, o concurso, é claro, ele não vai se aplicar, né? Nem o leilão, nem o concurso vai se aplicar para a licitação de obra e serviço de engenharia. Tem o pregão. O pregão, ele é relativamente novo, né? Se a gente comparar com essas modalidades convencionais, tanto é que ele não está listado no rol do artigo 22 da 8666, que vai até o leilão somente. O pregão é utilizado para a contratação de bens e serviços comuns, aqueles de uso corriqueiro que não possibilitam a comparação segundo um grau de complexidade técnica. Papel, utensílio de informática, caneta, serviço de vigilância, conserto, esse tipo de coisa. Não possibilita a comparação. Tá. Você pode contratar mediante pregão aqueles serviços corriqueiro, comum, que não enseja ali uma complexidade técnica a ponto de você ter necessidade de colocar requisitos maiores e inviabilizar a modalidade do pregão. Ele pode ser presencial, você organiza lá uma hora, uma data, um dia, e as pessoas vão e elas vão oferecer os lances, né? Tem um pregoeiro que ele vai presidir a sessão e vai ser responsável ali pela escolha, ou pode ser eletrônico. Todos os estados você acessa pela internet, você cadastra a sua empresa, você comprova seus requisitos de habilitação e, uma vez aberta ali a sessão, passa-se a fase de lance. O pregão, ele é utilizado, então, somente para aqueles serviços corriqueiros, para aquilo que não é incomum. O contrário de comum é raro, né? Então, a gente faz pregão para comprar café, para comprar, pode ser material escolar, pode ser toner de impressora, pode ser eletroeletrônico, esse tipo de coisa. E para a obra a gente vai ver posteriormente que o pregão, a questão da contratação ela é um pouco mais tensa, mas para serviço ela já tem sido admitida. Eu fiz aqui, gente, antes da gente acabar o encontro de hoje, um quadro comparativo das modalidades de licitação. A Lei 8666, que é a lei federal, e a lei estadual, elas estabelecem tanto concorrência, tomada de preços e convite. Só que tem um detalhe muito sensível que, na prática, ele torna a tomada de preço aqui no estado do Paraná desnecessária, o que não quer dizer que ela não possa ser aplicada. Ela pode, mas na prática ela não é, justamente pela questão de valor. Vamos lá. Convite para compras e serviços é até R$80 mil, na Lei 8666 e na Lei 15608. Para obras e serviços de engenharia, que é o que nos interessa, é até R$150 mil. Dispensa vai ser menos de R$15 mil, é o artigo 24.1, contratação direta, não vai precisar de licitar. A tomada de preço, na Lei 8666, para obras e serviços de engenharia, ela vai se aplicar para valores de 150 até R$1,5 milhão. E na lei estadual, ela coloca somente que a concorrência vai se aplicar acima de 150 mil. Então, o que acontece? Na prática, aqui no Paraná, a gente vai aplicar a lei estadual para os valores, né? Ela pode estabelecer valores abaixo. Se for até 150 mil, usa convite. Se for acima de 150 mil, a gente faz a licitação mediante concorrência. Aumenta a publicidade, aumenta ali a possibilidade de a gente ter um universo maior de participantes. Ao passo em que, na lei federal, de 150 mil até R$1,5 milhão,
a gente pode licitar mediante tomada de preço. Para finalizar, gente, eu gostaria de falar um pouco de pregão para obras e serviços de engenharia. Na Lei Estadual de Licitações, aqui em 608, ela fala, no parágrafo único, a licitação da modalidade pregão não se aplica às contratações de obras e serviços de engenharia complexos que exijam, no mínimo, projeto básico, bem como as locações imobiliárias e alienações em geral. Vamos retirar essa segunda parte, tá tranquilo, não cabe pregão para locação de imóvel e para vendas em geral. Mas vamos pegar a nossa parte aqui, que é a parte de obras e serviços de engenharia. Há um preconceito muito grande por parte dos empresários, dos concorrentes, do setor privado, em admitir, em aceitar participar de pregão para obra de serviço de engenharia. Por quê? Eu vou ser bem claro, essa é a minha opinião pessoal, ela é compartilhada, né, por muita gente também, mas a razão é que o pregão ele estabelece uma fase, um momento de lance. Quem dá o lance mais interessante? Quem topa fazer por menos? E você bota lá os licitantes para concorrer entre si. Eles ficam lá, ó, eu vou pagar 80 mil, não, eu faço por 79, eu faço por 78, e o pregoeiro vai ficar estimulando ali, de maneira que, quando você abre essa oportunidade de lance, você não elimina, mas você contribui para inviabilizar alguns arranjos que eventualmente possam ocorrer entre licitantes. Fica muito mais confortável para eles, previamente, né, isso aí também não é segredo para ninguém, eles delimitam ali, ó, aquela obra ali, eu vou oferecer valor tal, mas eu também não vou incomodar ali naquela outra obra, que vai ser um valor Y, aí eu pego aqui, você pega de lá, e a coisa fica boa para todo mundo. Em parte, a rejeição no setor privado por causa de pregão é isso. Mas também tem a justificativa, que ela tem que ser levada em consideração, que ela passa pelo conceito de qualidade técnica, né, do serviço. Eles falam que pregão é serviço comum e obra de engenharia não é obra comum. Eu particularmente discordo, pelo menos se a gente for tratar da maioria das obras que estão sendo executadas por aí, que são obras comuns, são obras corriqueiras. Lembrando que comum é o contrário de raro, né? Se for pensar numa reforma numa escola, num posto de saúde, uma delegacia de polícia, aquilo ali é uma obra comum e não tem justificativa, não tem razão para a gente não fazer por pregão. Mas a lei estadual nossa veda e, em razão disso, não acontece pregão. O Tribunal de Contas da União, ele veda pregão somente para obras de engenharia. Na verdade, ele não veda, né? Ele fala que pode pregão para serviço. Ele não está falando que não pode para obra. Ele está falando assim, para serviço está tranquilo, eu assino embaixo. E para obra ainda fica a questão no ar. Eu acredito, colegas, que a tendência seja que aos poucos o pregão ele tenda a ser admitido cada vez mais para essas obras, principalmente na sua modalidade eletrônica. Justamente pela essa questão da praticidade, ainda mais se ele for eletrônico, amplia o universo de licitante, a competitividade, a observância do princípio da economicidade, você consegue contratar obras a preços mais baixos. E obras de qualidade, se a gente colocar os requisitos de qualificação técnica ali adequados. Bom, acabando, acho que está finalizando aqui o tema dessa sexta-feira. Já chegou a hora, está todo mundo agora pensando em fazer coisa boa, né? Tem muita coisa mais legal para se fazer do que ficar assistindo aula. A gente pode tomar cerveja, sexta-feira a gente vai ouvir música, sair com os amigos, vai namorar, as meninas vão comer aquele doce que a semana inteira ficaram tomando um shake Herbalife, ninguém merece. Agora pode curtir, pode aproveitar. E semana que vem a gente volta. E eu desejo para os senhores aí um bom final de semana, um bom descanso. E vamos voltar renovados aí segunda-feira para as atividades e sexta-feira para as aulas. Forte abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.